Salve meus nobres alunos, sejam bem-vindos aí ao nosso canal. A gente vai dar um aulão no padrão hoje. Pode ter certeza que hoje, meu amigo, dessa aula vai ter questão na sua prova. Essa aula aqui que você vai assistir, pelo menos uma ou duas questões vai sair daqui. Então, meu amigo, vamos prestar atenção, né? Vamos desligando o celular, as redes sociais, porque essa aula vai fazer total diferença aí na sua aprovação, tá bom? A gente vai pegar um conteúdo hoje top, totalmente direcionado para a banca de vocês, FGV. Ela tem cobrado muito o assunto que eu vou passar para vocês hoje. Eu acredito que uma ou duas questões aqui dessa aula vai estar na sua prova, então eu peço bastante atenção, tá bom? No final do vídeo eu vou falar sobre o intensivão de questões do módulo específico do professor que está aberto, né? Toda a parte específica aí em questões em PDF, todo dia você compra um curso, né, que é o intensivão Rumo à Gloriosa, da parte específica, todo dia você vai ter um PDF de questões aqui, até a data da prova, questões comentadas, ainda tem um PDF com as leis atualizadas, tá bom? Então, no final do vídeo a gente fala sobre o nosso curso, para não deixar a aula muito chata, né? Você ficar sempre vendo propaganda, tá bom? Siga nosso Instagram, tá bom? Tá aqui os Instagram, Carreiras Policiais Objetivo. Segue lá que todas as novidades do concurso vai ser publicado, né? Se houver uma possível prorrogação, né? Aí tiver um adiamento da data da prova por conta da pandemia, né? Tudo você vai ficar ciente lá no nosso Instagram. De antemão, se você é novo, já deixa aí sua inscrição, né? Se inscreva no canal e dê aquela curtida no vídeo. Você que já é antigo, ajuda aí na divulgação, copia o link do vídeo, compartilha aí nos grupos, tá bom? Para dar aquela força com seu colega aí que está estudando, né? Às vezes não tem dinheiro para pagar um curso, né? Então aqui o nosso objetivo aqui no canal é esse, ajudar o aluno aí a ser aprovado. E a gente vai na veia, tá bom, meu amigo? A gente vai aqui no estilo FGV, tá bom? O que mais a FGV gosta de cobrar. Então, senhores, hoje a nossa aula nós vamos tratar da prisão, tá bom? Da prisão. Vamos na veia, meu amigo, vamos na veia. O que a FGV cobrou ultimamente para carreiras policiais, tá bom? Meu amigo, falando de prisão, né? Mais uma vez, peço concentração agora, tá bom? Quando falamos de prisão no Brasil, senhores, prisão no Brasil, primeiro vocês têm que ter em mente que no Brasil a regra é o que? É a liberdade. No Brasil, a regra é a liberdade provisória. Beleza, meu amigo? Então, falou de prisão, meu amigo, ou seja, o que eu estou querendo mostrar para vocês? No Brasil, a restrição de liberdade, que é o sujeito ser preso, ela é a exceção, tá bom? A regra é o quê? A regra é a liberdade provisória. Por isso que muitas vezes vocês falam assim: ah, fulano foi preso, na outra semana já estava solto. Por quê, meus amigos? A prisão, a gente só utiliza ela em última ratio, tá bom? Em último caso, quando efetivamente for necessário, ou seja, não coube nenhuma outra medida cautelar, a gente prende o cara, tá bom? Preenchido os requisitos, tá bom? Então, no Brasil, você tem que gravar isso. No Brasil, a restrição de liberdade é o que? É exceção, tá bom? A regra é a liberdade provisória. Então, com isso, meu amigo, eu posso afirmar para você que não há no Brasil, não há crime no Brasil que não admita liberdade provisória, nem mesmo no caso de crime hediondo e as formas equiparadas, que você já sabe porque está estudando direito constitucional, tá bom? Então eu trago aqui a confirmação para vocês na nossa Constituição, né? Ó, vamos lá. É livre, aqui é o artigo 5º, né, meus amigos? Vocês também estão estudando porque cai na prova de vocês. Inclusive no meu intensivão eu dou aula aí do artigo 5º também para vocês. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens, né, meus amigos? E aqui o próximo, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Beleza, meus amigos? Então, como eu falei para vocês, falou aqui de prisão no Brasil, a restrição de liberdade ela é exceção. A regra é o quê? A regra, como nós temos aqui, é a liberdade provisória. Beleza? Então, sempre que se falar aqui, meu amigo, em prisão, ó, bote na sua cabeça, ó, prisão só vai ser utilizada em última ratio, beleza? Somente em última ratio, ou seja, em último caso, quando efetivamente for necessário. Para isso, meu amigo, para você entender como funciona aqui, certo? A gente vai estudar aqui os tipos de prisão, tá bom? É claro, meu amigo, que a gente vai trazer uma classificação estritamente processual, ó. Vamos falar dos tipos aqui, ó. Tipos
tipos de prisão. Meus amigos, a gente tem a primeira aqui, ó, vou trazer para vocês. A gente tem o cárcere ad pena. A gente tem o cárcere ad pena, tá bom? O que significa que o cárcere ad pena, meu amigo? É o encarceramento, tá bom? Após o trânsito em julgado, né? Segundo o STF aí, após sentença irrecorrível, ou seja, você já exauriu todos os recursos na esfera criminal, tá bom? Então, cárcere ad pena nada mais é do que pode ser chamado também de prisão pena, tá bom? Ou ainda prisão penal. Ela consiste na prisão imposta em virtude de uma sentença transitada em julgado, né? Tratando-se aqui, consequentemente, da privação da liberdade do indivíduo, né, com o escopo de executar a decisão judicial, tá bom? É o cárcere ad pena, beleza? E a gente tem aqui, meus amigos, ó, a gente tem aqui o cárcere ad custódia. A gente tem aqui o cárcere ad custódia, tá bom? Quando a gente fala aqui do cárcere ad custódia, meu amigo, esse encarceramento, né, a gente chama de encarceramento cautelar, ou seja, são as prisões cautelares. Por exemplo, isso daqui vocês têm que dominar totalmente, tá bom? Porque é questão certa na prova. A gente tem a prisão preventiva, por exemplo. A gente tem a prisão temporária. A gente tem a prisão em flagrante. Beleza? Isso daqui você tem que dominar. Professor, qual é a diferença da preventiva para a temporária? Você vai entender quando você estudar elas propriamente dito. Por exemplo, só um exemplo básico. Essa prisão preventiva, ela cabe tanto em sede de inquérito como na própria ação penal. Enquanto que a temporária só cabe no decurso do inquérito. Beleza, meu amigo? Então, são diferenças básicas que você tem que saber. Quando a gente adentrar no assunto, você vai entender bem direitinho, tá bom? Inclusive, no meu curso lá no Intensivão, vai ter todo o processo penal gravado para vocês completo. Então, meu amigo, para você se conceituar melhor, a gente tem aqui as prisões, ó. Eu estou trazendo um contexto geral, tá bom? Aquele contexto que a gente está estudando é uma classificação estritamente processual, que é um contexto geral de prisões, ó. A gente tem a prisão pena, que eu já falei para vocês, né? Que é após sentença definitiva, você exauriu todos os recursos aí. A gente tem a prisão extrapenal, né? Que é a prisão disciplinar para os militares, né? Para que serve a prisão disciplinar para os militares? Para garantir hierarquia e disciplina. Prisão civil também existe para o devedor de alimentos, né? Aí, pensão alimentícia, né? A gente tem a administrativa, que está prevista em lei. A gente tem as cautelares, ó, que é a prisão temporária, prisão em flagrante e prisão preventiva. Beleza? Para você se situar aqui onde é que você está. Tranquilo, meus amigos? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Dando continuidade, meus amigos, a gente pode se fazer a seguinte pergunta, né? Veja só, meu amigo. Se no Brasil a regra é a liberdade provisória e a prisão é uma exceção, né? Eu posso efetivamente ser preso em que momento? Quando eu posso ser efetivamente preso, né? Eu vou trazer para vocês aqui, ó, muito tranquilo, ó. Vamos ler aqui com o professor o inciso 61 do artigo 5º da Constituição. Ó. Ninguém será preso senão, ó, em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Aí ele vai trazer os casos dos militares, salvo nos casos de transgressão ou crime propriamente militar definido em lei. Tá bom? Então, para o sujeito ser preso aqui, meu amigo, ó, vamos abrir aqui uma outra tela aqui. Para o sujeito ser preso, né? Primeiro, você pode ser preso em flagrante. A gente tem os tipos de flagrante, né, que vai ser estudado também. Como também através de mandado. Não confunda aqui, meu amigo, mandado com mandato, tá bom? Mandato com T de tempo, né? Quem tem mandato são os políticos, né? O mandado, ó, com D de documento. Ou seja, o mandado é uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, ou seja, ordem escrita e fundamentada do juiz, tá bom? Através de mandado. Tranquilo, meu amigo? Então, são esses casos. Então, de antemão, falou em mandado, a gente já tem que entrar num assunto aqui que é interessantíssimo. Você tem que saber na hora de estudar a prisão, que é isso aqui, ó. Inviolabilidade domiciliar. Você tem que dominar isso aqui, ó. Vamos lá relembrar aqui, né? Direito constitucional, meus amigos, ó.
Você tem que estar afiado aqui para entender esse tema. Lembra aqui com o professor, vamos ver se vocês lembram aqui, ó. A casa é asilo inviolável. Inviolável do indivíduo. Aí a gente tem aqui, meu amigo, o salvo, né? Salvo, vamos lembrar aqui, ó. Prestar socorro. Prestar socorro. A gente tem aqui desastre. Nós temos aqui flagrante delito. Flagrante delito. E nós temos aqui o mandado, né? Beleza, meus amigos? Então isso aqui acredito que vocês já estejam afiados. O que eu quero puxar a observação com vocês aqui, meu amigo? Ó, na questão do mandado, primeiro, a casa é asilo inviolável, só que essa inviolabilidade, né, no caso, ela pode ser violada, ou seja, ela pode ser quebrada, toda regra tem sua exceção. Então a gente tem aqui a situação do mandado, ó. Você tem que se situar nisso aqui. Esse mandado só durante o dia, você já sabe. Aí eu te faço uma pergunta. Quando, meu amigo, que vai ser considerado o dia? A partir de que horário? É a partir das 5 da manhã até as 5 da tarde? É das 6 da manhã às 5 da tarde? Meu amigo, para a doutrina, tá bom? Aqui é doutrina, ó, para a doutrina, certo? Considera-se dia, ó, das 6 às 18 horas. Beleza, meu amigo? Então, das 6 da manhã às 18 horas, beleza? É considerado como dia, tá bom? Para efeito aqui de mandato, tá bom? Pode acontecer de você chegar 4 horas da tarde para cumprir o mandato e se estica até as 8 horas da noite, 9 horas, não tem problema, tá bom? Você chegou antes das 18, é lícito aí esse mandato, beleza, meus amigos? A gente sabe, meu amigo, ainda, né, que o mandado, ele é de dia, né? Mas você pode entrar à noite se houver consentimento do morador. Se o morador permitir, pode, tá bom? Com consentimento pode, tranquilo? Outro assunto aqui que é indispensável aqui para a gente estudar esse elemento aqui, prisão, é a questão do uso de algema. Ó. Tem que saber, ó, tudo isso aqui é indispensável para o estudo. Quando a gente fala do uso de algema, meu amigo, é um assunto muito complicado, muito polêmico, né? A gente tem a súmula vinculante número 11 do STF. Eu digo que é um assunto complicado, por quê? Porque quem é polícia no dia a dia, né? Você sabe que essa súmula é complicada, né? Só quem está na rua sabe o quanto é difícil você prender alguém, né? Então, para quem está lá no escritório, né, fazendo só mandando, né, fazendo as leis, as jurisprudências, né, eles não entendem como é o serviço policial no dia a dia, né? Só está lá sentado na cadeira no escritório, aí não sabe como é complicado. Aí eles criaram isso aqui, ó. O uso de algema, meu amigo, no Brasil, ele é exceção, também não é regra, tá bom? O uso de algema é exceção. Você só pode fazer uso de algema nesses casos aqui, ó. A gente tem um mnemônico PRF. PRF. É a meta de muitos alunos aí, né? Então, meu amigo, no caso de perigo, né? Se o preso oferecer perigo para si ou para outra, tá bom? No caso de resistência, e se ele, no caso de fuga, né? Tá querendo empreender fuga, você pode usar algema. São os 3 casos que é lícito o uso de algema, tá bom? Aqui, súmula vinculante número 11, eu trouxe para vocês. Ó, só é lícito o uso de algemas, ó, em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Meu amigo, isso é muito forte para cair na sua prova, está diretamente ligado à sua carreira que você vai seguir. Pessoal, no serviço policial, isso aqui é diário, meu amigo, isso aqui é todo dia, tá bom? Quando você chegar na delegacia, o delegado vai querer lá saber porque que tu algemou o cara, tá bom? Então, isso daqui pode até, como você pode ver, pode gerar até nulidade da prisão, tá bom? Então, você tem que ter conhecimento disso, só pode usar algema no caso aqui PRF, tá bom? Perigo, resistência, fuga. Beleza? Súmula vinculante número 11 do STF. Então, o uso de algema também é exceção. Tranquilo? A gente está fazendo aqui uma introdução bacana, né, para esse assunto de prisão e liberdade provisória.
E agora a gente vai estudar, meu amigo, os pressupostos cautelares, tá bom? O professor coloquei os pressupostos cautelares, vamos lá. Meus amigos, a gente vai estudar os pressupostos cautelares, ou seja, é os pressupostos para a implementação de uma cautelar, por exemplo, de uma prisão, tá bom? De uma prisão cautelar. Não pode ser aplicado uma medida cautelar, por exemplo, como a prisão cautelar, à torta e à direita. Tem regras a serem seguidas, não é de qualquer jeito. Tem os requisitos, e você tem que entender os requisitos para a aplicação de uma medida cautelar. Então, meu amigo, primeiro, tem que ter o fumus commissi delicti, tá bom? Fumus commissi delicti, né, que significa fumaça do cometimento de um delito. Ó. Ele é entendido como a fumaça do cometimento de um delito, algo que indica com alguma certeza que o indivíduo cometeu um crime. Ó. Ele constitui-se pelos indícios de autoria e prova de materialidade do delito, tá bom? Então note que tem que ter prova de materialidade, ó, que é prova de materialidade do delito. Igual inquérito, não, meu amigo, não tem nada a ver com inquérito, tá bom? Não confunda com inquérito, beleza? O inquérito é indício de autoria e materialidade, não é prova de materialidade, tá bom? Beleza? Então, tem que ter o pressuposto fumus commissi delicti, ou seja, é a certeza que o indivíduo realmente ele cometeu aquele crime, para você não, por exemplo, não tirar a liberdade desse cara sem motivo, tá bom? Então tem que ter aí a fumaça do cometimento do delito. Só isso não, ó, tem que ser uma soma. Ó. Você tem o fumus commissi delicti mais o periculum libertate, ou seja, nada mais é, meu amigo, do que um pressuposto lógico-fático aqui, né, que a gente tem, né, ou seja, ele apresenta, né, o perigo de liberdade para a persecução penal. Enquanto ele estiver solto, ele denota perigo, ou seja, ele tem que oferecer um perigo para o correto andamento da persecução penal. Por exemplo, esse cara aqui, ele está ameaçando testemunhas, está ameaçando vítimas, está ameaçando a vítima, tá bom? Então ele apresenta perigo libertatis, beleza? Então tem que ser uma soma. Aí ele tem que preencher o fumus commissi delicti ou uma desses pressupostos, ou seja, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, indício suficiente de perigo gerado pela liberdade do imputado. Então, tem que ser o fumus commissi delicti mais periculum libertatis, ou seja, um desses requisitos. Basta que ele se enquadre em um desses requisitos aqui. Tá bom? Então, quando fala de periculum libertatis, ó, é entendido como perigo da liberdade desse suposto criminoso. Show, meus amigos? Muito bom. Então, dessa forma, você já entendeu aqui os pressupostos cautelares. A gente pode passar agora para o nosso próximo tópico, meu amigo. Ó, vamos apagar aqui para a gente ir para o nosso próximo tópico. Meu amigo, vamos estudar agora a prisão em flagrante. Aqui é quase que uma questãozinha certa na sua prova. Prisão em flagrante. Senhores, quando a gente fala de prisão em flagrante, tá bom? A palavra aqui, ó, flagrante, ó, a palavra flagrante, né? Ela deriva do latim, significa flagrare, tá bom? Ou seja, significa queima, ardência. Então, meu amigo, disso a gente entende que a pessoa, quando ela se encontra em flagrante, é porque ela está cometendo o crime ou acabou de cometer, tá bom? Então aqui a prisão em flagrante, ela trata-se de uma medida cautelar, né, que independe de mandado judicial, tá bom? Show? Então fica muito tranquilo. A natureza jurídica aqui, meu amigo, é um ato administrativo complexo, né, e pré-cautelar, beleza? Quando a gente fala aqui de prisão em flagrante. Então vamos para o conceito, né, para ficar mais simples, vamos para o conceito. Beleza? Quando falamos em prisão em flagrante, ó, para a gente definir um conceito, prisão em flagrante, meu amigo, é o cesseamento. É o cesseamento da liberdade. Da liberdade de quem se encontra. De quem se encontra praticando um crime. Praticando um crime. Muito tranquilo, certo? E qual é a finalidade, né? Qual é a finalidade aí do cesseamento aí, da liberdade dessa pessoa que se encontra praticando um crime? Ó, vamos para o 2, a finalidade.
Qual é a finalidade, meu amigo? A gente tem aqui algumas finalidades, ó, que é interessante você saber. Primeiro, pode ser para impedir a fuga, né? Para impedir a fuga daquela pessoa que cometeu um crime, né? Então, para impedir a fuga, é claro, você vai prender a pessoa em flagrante. Para impedir a consumação de um crime, por exemplo, também. Ou seja, você policial militar, você foi chamado lá na ocorrência, você se depara lá com um cara tentando cometer o crime de homicídio, matar outra pessoa. Então você vai lá, você vai impedir a consumação do crime e vai o prender aí em flagrante, né, pela tentativa, né, de homicídio, tranquilo? E a gente tem aqui também, meu amigo, para assegurar a correta aqui a aplicação da lei penal. Ou seja, você vai conduzir o cara para a delegacia para que lá sejam feitas as formalidades e esse cara possa ser responsabilizado penalmente pela conduta criminosa. Show? Muito fácil. Outro tema agora que a gente tem que abordar aqui, estou focando aqui na FGV, pessoal. Ó, isso aqui vai cair na prova de vocês, tá bom? Os sujeitos. Isso daqui é importantíssimo. Como assim os sujeitos? A gente vai estudar o sujeito ativo. O que seria o sujeito ativo, professor? É quem pode prender. E o sujeito passivo, quem pode ser preso. Professor, mas não deve ser tão difícil não. Não é difícil, mas é pegadinha certa de prova. Isso aqui tem sido cobrado muito ultimamente, ó. O sujeito ativo, meus amigos, é quem prende, tá bom? A gente chama aqui de sujeito ativo, quem prende. Quem pode prender, meu amigo? Qualquer do povo pode, tá bom? Qualquer do povo. E também a gente sabe que a polícia, é óbvio, né? A polícia também. Só que aqui fica a minha observação, questão aqui muito recorrente em concurso público. Ó. Quando a gente fala de qualquer do povo, olha o que o professor falou, qualquer do povo pode prender em flagrante, né? A polícia, ela deve. Então, meu amigo, quando a gente fala de sujeito ativo, posso confirmar para vocês que o sujeito ativo coercitivo é a polícia. E o sujeito ativo facultativo é qualquer pessoa. Ainda que estrangeiro, menor de idade, idoso, qualquer do povo, aí qualquer pessoa pode prender em flagrante, tá bom? Então, o sujeito ativo coercitivo é a polícia, é o policial. O sujeito ativo facultativo é qualquer pessoa. Show? Muito fácil aqui. Você tem que saber diferenciar aqui. O sujeito passivo, meu amigo, nada mais é do que... O sujeito passivo é aquela pessoa que pode ser detida em estado de flagrante. Em regra, isso aqui é uma regra, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porém, meu amigo, como toda regra, né, tem as complicações, que é onde a banca gosta de ir. Temos a exceção, meu amigo. Qual é a exceção? Vamos lá. Olha só. Aqui, vamos prestar atenção. Certo? Ó. Não podem ser presos em nenhuma hipótese, ó, nem cautelarmente, ó, nem de forma cautelar. Pode, ó. Quem? O presidente da República, tá bom? A gente tem aqui o artigo 86, parágrafo 3º da Constituição. O presidente da República só pode ser preso aqui, né, após sentença transitada em julgado, né? Ele tem imunidade material. Os diplomatas estrangeiros, porque a gente aderiu à Convenção de Viena, como vocês já sabem, e os menores de idade, tá bom? Tá previsto no ECA. Por que o menor de idade? Porque o menor de idade ele não é preso, ele é apreendido, beleza? Tem aqueles que só podem ser presos, ó, por crime inafiançável. Então esses aqui somente se for crime inafiançável. Membros do Congresso Nacional, ou seja, os deputados federais e os senadores, tá bom? A gente tem também aqui os magistrados, né? Que é os juízes, desembargador, ministro, aí os membros do Ministério Público, né? São os procuradores, os promotores também, só podem ser presos aqui no caso de flagrância por crime inafiançável. Apenas pode ser preso por crime inafiançável. E os advogados, quando ele usa da profissão para cometer o crime, tá bom? Por exemplo, tráfico, ele usa o escritório dele para tráfico de drogas, né? Então, advogado por meio do exercício da profissão. Essas determinadas épocas eu acredito que não cai na prova de vocês, tá bom? Muito difícil, porque não é cobrado nem código eleitoral, mas você pode anotar aí só para descarrego de consciência, beleza? Então aqui tá tranquilo demais. Aqui acredito que esteja fácil para vocês. Vamos achar aqui mais uma. Vamos achar aqui um slide aqui livre pra gente, né? Vou voltar aqui. Eita, professor, não tem mais espaço não. Vamos achar aqui. Pronto. Beleza, meu amigo? Então,
você tem que ter conhecimento das exceções aí, quando se trata do sujeito passivo, tá bom? Em regra, qualquer pessoa, exceto lá aquelas exceções, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar para os senhores agora, certo? Algumas observações que a gente tem que levar para a nossa prova, tá bom? Vamos mostrar aqui algumas observações. Vamos lá. Deixa o professor botar aqui. Senhores, eu vou apagar aqui a lousa, tá bom? Aí os senhores tiram um print aí, acredito que vocês já tenham copiado, vocês podem dar o pause aí para copiar, tá bom? Vamos lá. Vamos apagar aqui. Vamos para as observações aqui quando a gente fala de prisão em flagrante, tá bom? Estamos falando de prisão em flagrante. Vamos para as observações, vamos lá. Vou botar aqui bem grande, OBS, né? Vamos para a observação número 1. Quando a gente fala, meu amigo, da questão de acidente de trânsito, tá bom? Então, você ali se envolveu em um acidente de trânsito em que teve uma vítima, tá bom? Só, meu amigo, que se você prestar socorro, no caso de você prestar socorro em acidente de trânsito, nesse caso, meu amigo, não cabe aqui a prisão em flagrante, tá bom? Vou dar um exemplo. Você se envolve em um acidente de trânsito, né? Você acaba se envolvendo em um acidente em que você causa uma lesão corporal culposa em um terceiro, num acidente veicular, né? Na direção veicular, certo? Só que você prestou socorro a essa pessoa. Aí eu te pergunto, tu pode ser preso em flagrante? Meu amigo, não, tá bom? Porque não há perigo libertatis, a gente já estudou, tá bom? Não há perigo libertatis, portanto, é proibido aqui a prisão em flagrante, tá no nosso artigo 301, ó. Artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro. Tranquilo? Então, meu amigo, lá diz assim, ó, ao condutor de veículo, nos casos de acidente de trânsito que resulte vítima, não se imporá a prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança se prestar, meu amigo, a lei diz assim, ó, pronto e integral socorro àquela vítima, tá bom? Então você tem que prestar pronto e integral socorro. Nesse caso, não vai caber aí a prisão em flagrante. Show? Então, tá muito tranquilo, beleza? Vamos para a observação número 2. Vamos para a nossa observação número 2. Próxima observação, senhores, é quanto às infrações de menor potencial ofensivo. O que são as infrações de menor potencial ofensivo, senhores? Quando se fala de infrações de menor potencial ofensivo, são aqueles crimes, meus amigos, que ele tem uma pena máxima de até 2 anos, tá bom? Ou as contravenções penais, desde que a pessoa ela preste o compromisso de participar voluntariamente de todos os atos do processo, tá bom? Então, nesse caso, a pessoa que comete infração de menor potencial ofensivo, ela não é presa em flagrante. Show, meus amigos? O que ela tem que fazer? Ela só tem que se comprometer a comparecer perante o juizado especial criminal. Muito fácil também. Próxima observação, item 3, é quando a pessoa ela age aí, né? Só que ela comete um crime, certo? Mas ela tem a favor dela aí uma excludente de ilicitude. Então ela comete um crime, porém ela está amparada pela excludente de ilicitude, tá bom? Quando a gente fala aqui de excludente de ilicitude, se o juiz ele verificar lá pelo auto de prisão em flagrante que o agente ele praticou o fato, né? Só que o fato foi amparado sobre um excludente de ilicitude, ele poderá de forma fundamentada conceder ao acusado aqui a liberdade provisória, né? Claro que mediante um termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Tá bom? Então o cara agiu, só que ele agiu, por exemplo, na legítima defesa, cometeu um crime em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, tá bom? Nesse caso aqui, beleza? O juiz aí, se ele verificar lá pelo auto de prisão em flagrante que ele praticou sobre um excludente de ilicitude, ele vai de forma fundamentada conceder aí a liberdade provisória. Muito tranquilo. Próxima observação, meu amigo, também é sobre os crimes habituais. Crimes habituais.
Senhores, falando de crimes habituais, são aqueles crimes, né, são aqueles crimes em que apenas se constata o crime havendo reiteração de condutas, tá bom? Então haverá reiteradas condutas. Então, como a consumação se dá por várias condutas, não há também o que se falar aqui em flagrante, tá bom? Quando se trata de crimes habituais. Então bota essa observação no seu caderninho, tá bom? E aqui a nossa última observação é em relação à apresentação. Como assim a apresentação? A apresentação, senhores, nada mais é... Vou te dar um exemplo. Tu mata alguém e se apresenta na delegacia, tá bom? Então, quando a gente fala de apresentação, não é possível aqui a prisão em flagrante. A gente chama de flagrante por apresentação, tá bom? Nesse caso, não pode, tá bom? Segundo o STF, o flagrante por apresentação aqui não é possível, né? Ou seja, é aquela pessoa que após cometer o crime, ela se apresenta espontaneamente à autoridade policial, ela não pode ser presa em flagrante, justamente por não apresentar, meu amigo, o que? O periculo libertatis, né? O perigo de liberdade, que ela foi lá e se apresentou voluntariamente. Tranquilo? Então, acredito que esteja fácil aqui a interpretação de vocês. Agora, superado, né, essas observações, que isso aqui você tem que levar para a sua prova, a gente vai aqui entrar agora nas modalidades de prisão em flagrante, né? Então nós vamos entrar agora nas modalidades. Lembrando, senhores, que eu deixei aí na descrição do vídeo um simulado para vocês fazerem, né? Para ver se vocês realmente absorveram aí o conteúdo. Então não deixem de fazer. Quando a gente fala das modalidades, eu vou ter que fazer uma divisão com vocês. Eu vou falar das modalidades previstas expressamente no CPP, tá bom? Você vai achar aí lá no artigo 301 do CPP, artigo 301, e também no artigo 302, você vai dar uma lida, é indispensável a leitura. E a gente vai falar, meus amigos, sobre os casos de flagrantes doutrinários. Você não vai achar na lei. São flagrantes criados pela doutrina, né? São os flagrantes doutrinários e jurisprudenciais que também a FGV gosta muito. Então você tem que ter bastante conhecimento. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai estudar, vocês já estão cientes, né? A gente chama aqui de flagrante facultativo. Flagrante facultativo. Vamos botar, meu amigo, o facultativo e o obrigatório junto, para a gente estudar junto. Flagrante facultativo e o flagrante obrigatório. Meu amigo, falou de flagrante facultativo, quem pode, meu amigo? A gente já estudou, ó, flagrante facultativo, qualquer do povo. Ou seja, qualquer do povo pode. Qualquer do povo pode. E o obrigatório, meu amigo, é a polícia. A polícia deve. Então, falou de flagrante facultativo é quando é realizado por qualquer do povo. O flagrante obrigatório é realizado porque tem o poder e dever de agir, né? Ou seja, a polícia. Muito tranquilo aqui, muito fácil. Beleza, vamos para o próximo. Isso aqui é uma questão muito recorrente aqui em concurso para a carreira policial. Aqui você tem que estar atento, até porque está diretamente ligado à carreira, né? À sua profissão. Vamos agora para o flagrante próprio, chamado de flagrante próprio. Flagrante próprio também pode ser chamado como flagrante real. Meu amigo, quando a gente fala de flagrante próprio, cuidado com a nomenclatura na hora da prova. Esse tipo de flagrante ele também é conhecido como perfeito, real ou verdadeiro. Está lá no artigo 302 do nosso CPP. Quando é que ele ocorre, meu amigo? O flagrante próprio ou real, ele ocorre quando aqui no caso a pessoa, ela está ou acaba de cometer aqui o delito, né? E ainda ela se encontra lá no local do crime. Esse é o flagrante próprio. Ou seja, flagrante próprio, meu amigo, é aquela certeza visual. Ela se caracteriza pela certeza visual do crime. Você foi chamado para a ocorrência, você é policial militar, e lá você teve o flagrante lá na sua frente. Ou seja, a pessoa ela está
cometendo, ou ela acaba de cometer o delito e ainda se encontra no local do crime. A gente chama de flagrante próprio, né, ou real, né, também conhecido como flagrante perfeito, né, real ou verdadeiro. Show? Aqui é muito fácil, isso aqui você não pode errar uma questão dessa não, porque passa 1 milhão na sua frente. Por isso que você tem que fazer as questões. Eu sempre digo, meu amigo, essa reta final de vocês, de concurso público, vocês têm que fazer muitas questões. Por isso que o professor não abriu nem curso teórico, o professor abriu diretamente um intensivão. Por quê? Porque o que vai aprovar é questões. Quem fizer mais questões, corrigir, acertar os erros, vai fechar essa parte específica, vai conseguir passar. Beleza? Nós temos o flagrante impróprio. Se a gente tem o próprio, tem o impróprio. Impróprio. Também conhecido como irreal, né? Irreal. Quando a gente fala do flagrante impróprio, né, e como eu disse, ele também é conhecido como irreal, imperfeito, também já vi falando na prova, também já vi falando, também chamando esse flagrante de quase flagrante, também já foi chamado assim em prova. Ou seja, flagrante impróprio é o flagrante que também é conhecido como imperfeito, irreal ou quase flagrante, também está no artigo 302, inciso 3, né? Quanto que vai caracterizar o flagrante impróprio? Vamos lá, vamos ver aqui bem direitinho. Flagrante impróprio é quando aqui a pessoa comete o delito logo após, né? Ou seja, é o impróprio, né? Logo após aqui a pessoa cometeu o delito, né? Há uma perseguição, ó. A pessoa é perseguida. A pessoa é perseguida, né? Aqui a pessoa cometeu o delito, né? Logo após a pessoa é perseguida e depois ela é encontrada com vestígios do crime. Com vestígios do crime. Tá bom? Então logo após aqui o cometimento, né, do delito, a pessoa ela é perseguida, né? Então há uma perseguição e é encontrada aqui com os vestígios do crime, tá bom? Logo após o cometimento do delito. Esse é o lapso temporal, por exemplo, de acionamento da polícia, tá bom? E o seu comparecimento ao local do delito. Ele colhe lá os elementos necessários para que se dê início a perseguição. E logo em seguida, a pessoa ela é encontrada com vestígios do crime. Uma situação que faça presumir, por exemplo, a sua autoria. Observações, meu amigo. Esse logo após ele é um tempo juridicamente relevante, tá bom? Beleza? E quanto à perseguição, você tem que tomar muito cuidado aqui na hora de fazer uma provinha aqui. Por isso tem que fazer questões, meu amigo. Não fique de fora do nosso intensivão rumo à gloriosa. Vai ser essencial, divisor de águas para sua aprovação. Beleza? Eu te pergunto, meu amigo, quando a gente fala de perseguição, precisa de contato visual, meu amigo, nessa perseguição? Não precisa. Basta que tenha diligências em andamento, né? E que sejam ininterruptas, tá bom? Então não precisa de contato visual, basta que tenha diligências aí em andamento e que sejam ininterruptas. O exemplo que eu posso dar para vocês é o caso do Lázaro, tá bom? Eu te pergunto, o Lázaro, se ele não tivesse levado 50 tiros, ele teria sido preso em flagrante? Sim, aqui o flagrante impróprio, beleza? Por quê? Porque passaram dias em dias atrás dele de forma ininterrupta, tá bom? De forma ininterrupta, ou seja, não pararam as diligências, foram dias e dias de perseguição, a polícia não parou um minuto, beleza? Mesmo não tendo aí o contato visual. Tranquilo demais aqui essa parte. Então vamos lá para o nosso próximo flagrante. Depois do flagrante impróprio, nós temos o flagrante, que a gente chama, ó, flagrante. A gente tem um flagrante presumido. Presumido, também chamado de ficto, né? Ficto. Ou assimilado, ó, vou botar aqui embaixo, ou assimilado. O que a banca gosta de fazer aqui, meu amigo? A banca adora confundir o flagrante impróprio com o flagrante presumido. Como seria o flagrante presumido? Meu amigo, ó, é logo depois, ó, logo depois aqui do cometimento do crime, do delito, né? A pessoa ela é encontrada com vestígios de que seja o autor aí daquele crime. Esse é o flagrante presumido. Logo depois aí ele é encontrado aí com vestígios, tá bom? A gente chama de flagrante presumido, também conhecido como ficto ou assimilado, tá bom? Então, meu amigo,
O que é que vai mudar do flagrante impróprio para o flagrante presumido? Note que aqui não tem perseguição no flagrante presumido. Ó. Não há perseguição. Basta que o indivíduo ele seja encontrado com instrumentos que façam concluir ser ele o autor do crime. Então, você já mata a questão. Se falar perseguição, flagrante impróprio. Não tem perseguição, pode ser que seja flagrante presumido. E também pela forma que é falado aqui. Note que o flagrante impróprio, ó, ele fala logo após o cometimento aqui, né, do delito. Quando a gente fala do flagrante presumido, ele fala logo depois, né, logo depois. Professor, qual a diferença de logo após e logo depois? Não sei, não vou discutir. Isso aqui a gente usa para matar questões, tá bom? Então, meu amigo, tem que se atentar ao fato da lei usar a expressão ó, logo depois, ao invés de logo após, né? Que se caracteriza logo após, ele usa para o flagrante impróprio. Logo após é para o flagrante impróprio. Então, são formas de você não confundir o flagrante impróprio com o flagrante presumido. Beleza? Então, aqui, senhores, a gente viu os flagrantes previstos pelo Código de Processo Penal, expressamente, tá bom? Aí a gente tem que puxar aqui, né, uma situação de novo da questão da casa da pessoa. Lembrando, a casa, ela é asilo aí inviolável, né, salvo flagrante, como a lei traz, ó. Ó, veja só, mais uma vez a gente vai ter que tocar nesse assunto. Por quê? Porque tá ligado diretamente com o flagrante, né? Ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro. Então, ó, note que ele fala que pode entrar em flagrante delito, só que eu vou puxar uma observação para vocês. Nós temos aqui os tipos de flagrante, né? O flagrante, ele permite que você adentre na casa do indivíduo, se houver flagrante, delito. Só, meu amigo, que você tem que entender uma coisa. A mera intuição de que está ocorrendo um crime dentro de uma residência não permite a sua entrada, tá bom? Cuidado você que vai ser futuro policial para você não se enrolar à toa. Mera intuição de que está cometendo um delito ali, tá bom? Não permite que você entre na residência. A polícia, meu amigo, ela precisa de elementos concretos para entrar na residência. Não pode entrar de qualquer forma. A mera intuição não permite sua entrada na residência. E quem vai fazer prova da FGV, meu amigo, você tem que saber isso aqui. Se eu pudesse, eu colar na sua testa. Você tem que saber esses dois entendimentos jurisprudenciais. Copia isso daqui, meu amigo. Isso é de intensa importância para a prova de vocês. Ó, STJ. Ó. Vamos ler aqui, ó. A existência de denúncia anônima de prática de tráfico de drogas, somado à fuga do acusado ao avistar a polícia, ó, por si só, não configura fundadas razões a autorizar o ingresso do policial no domicílio do acusado, sem o seu consentimento ou sem determinação judicial. Professor, isso é um absurdo. O que é isso? Eu não sei se é um absurdo. Eu sei que eu quero que você seja aprovado, então não vou entrar no mérito da discussão, tá bom? Então, meu amigo, ó, a existência de denúncia anônima de prática de tráfico de drogas, somada à fuga do acusado ao avistar a polícia, ó, por si só, não configura fundadas razões a autorizar o ingresso do policial no domicílio do acusado sem seu consentimento ou sem determinação judicial. Grave isso aqui na sua cabeça. Entendimento do STF também, que é indispensável para a sua prova. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, ou seja, posteriormente o juiz vai analisar, tá bom? Se houve fundadas razões para você adentrar na casa dessa pessoa, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente e da autoridade de nulidade dos atos praticados. Senhores, isso é muito recorrente no serviço policial. Milhares e milhares de policiais respondem na justiça por conta disso aqui, porque não tem conhecimento disso. Eu acredito que a prova de vocês vai querer um entendimento seu sobre essa questão da inviolabilidade do domicílio, tá bom? Tem sido questão recorrente, tem que ter muito cuidado, tá bom? Se você tiver uma mera intuição de que está ocorrendo ali um crime em uma residência, não é um pressuposto para você invadir a casa da pessoa, não. Então tem que ter muito cuidado. A polícia ela precisa de elementos concretos, tá bom? Para entrar na residência de uma pessoa. Então, isso daqui você tem que levar para a sua prova, é muito importante. Como é que eu vou aprender isso aqui, meu amigo? É questões, não tem outra forma. Você só vai memorizar fazendo muitas questões, só copiando
você memoriza, mas para você não esquecer, você tem que exercitar a sua mente, tá bom? Então agora a gente vai estudar, meu amigo, as espécies de flagrantes da doutrina e da jurisprudência, tá bom? Vamos lá, para a gente poder ver agora as espécies de flagrante aqui da doutrina, tá bom? Muito importante aqui para a nossa prova. Vamos lá para ver se eu acho aqui um espaçozinho, né? Porque o professor era para ter deixado mais espaço aqui na lousa, né? Para a gente poder estudar. Senhores, tira o print, copia, que eu vou apagar tudo. Vamos lá. Agora, senhores, a gente vai ver as... Deixa eu colocar aqui a canetinha pra gente. Agora, senhores, a gente vai ver os flagrantes doutrinários, tá bom? Vou colocar aqui, ó, flagrantes. Flagrantes, conhecidos como doutrinários. Vamos lá. Quando a gente vai estudar aqui os flagrantes doutrinários, a gente tem que fazer uma divisão. Por quê? Porque nós temos os lícitos, né? A gente tem os que são aceitos no ordenamento jurídico e a gente tem os ilícitos. Você tem que ter conhecimento dos dois. Vamos lá, vamos estudar de um por um. Vamos ver primeiro, meu amigo, os flagrantes considerados lícitos, tá bom? Primeiro deles a gente tem, ó, o chamado postergado. Postergado ou diferido. Ele tem essas duas nomenclaturas. Postergado ou diferido. Eu vou citar para vocês exemplos, tá bom? Mas eu vou colocar logo outro aqui. A gente tem também um flagrante que a gente chama de esperado. Então, são os dois tipos aqui de flagrantes lícitos que a gente tem. A gente tem o postergado ou diferido e o esperado. O postergado ou diferido, eu vou dar um exemplo que você não vai esquecer. Um exemplo é os agentes que estão infiltrados, tá bom? Você tem um agente infiltrado em uma organização criminosa, por exemplo. Você concorda comigo que esse agente que está lá infiltrado, ele vai conviver com vários crimes ali sendo cometido, tráfico e etc. Com certeza, tá bom? Só que ele não vai agir ali, ele não vai prender ali na hora em flagrante. Por quê? Porque, meu amigo, o objetivo do cara estar infiltrado é para ele prender um chefe maior, por exemplo, ele procurar um chefe maior, as pessoas que estão envolvidas, ou então ele prender uma quantidade maior de drogas, por exemplo. Então ele espera o momento certo para poder agir ali, tá bom? Isso aqui está previsto na lei de organização criminosa, lei de drogas, beleza? Então é um exemplo aqui de postergado ou diferido, tá bom? Ele posterga aí até o momento correto aqui para poder obter aí uma maior obter maiores informações sobre aí a situação em qual está sendo investigado. Por isso que aquele agente está infiltrado, beleza? Já aqui o flagrante esperado, meu amigo, ó, há uma notícia criminis prévia, tá bom? Então é através de uma notícia criminis. Então, meu amigo, nesse caso do flagrante esperado, há uma notícia criminis prévia, ou seja, a polícia ela se antecipa a um fato criminoso. A polícia ela se antecipa à consumação de um crime, né, na expectativa de pegar ali a pessoa ali com a mão na massa. A gente chama de flagrante esperado, tá bom? Nesse caso, né, a autoridade policial ela se limita a aguardar o momento da prática do delito para efetuar a prisão em flagrante. Show? Muito tranquilo também. Chamamos de flagrante esperado. Entrando agora nos ilícitos, tá bom? O primeiro deles, meu amigo, ó, é o flagrante preparado. Preparado. Vou colocar logo todos e a gente comenta cada um. Nós temos o flagrante preparado, nós temos também o chamado flagrante forjado e nós temos o cataléptico. Nós temos o flagrante cataléptico. Como é que a gente pode explicar para vocês aqui o flagrante preparado? O que você tem que saber primeiramente? Para o STJ, meu amigo, o flagrante preparado ele é um crime impossível, tá bom? Vou te dar um exemplo aqui. Tu tem um amigo, certo? Aí, por exemplo, e tu fala assim, ei, cara, tu ainda tem aquelas paradas e tal. Aí, não, cara, não uso mais isso não. Aí tu fala, não, mas eu sei que tu sabe onde é que tem. Vai lá e pega pra gente. Aí o teu amigo vai lá e pega. Quando ele chega lá com a droga, tu prende ele em flagrante. Só que você induziu essa pessoa a cometer o delito. Como você induziu, você preparou, tá bom? Então, pro STJ, isso daqui é um crime impossível, tá bom? Não é válido, ele é ilícito, beleza? O flagrante forjado, cuidado que ele tem outras nomenclaturas. Ele pode ser chamado de flagrante urdido, anota aí urdido,
ou maquinado. Já vi a prova cobrando com essa nomenclatura FGV, maquinado ou urdido. Vou te dar um exemplo de flagrante forjado. Você é um policial militar, por exemplo, e você está numa blitz. Você aborda um carro de um desafeto seu, um cara que te deve dinheiro, que te fez alguma coisa, te prejudicou. Aí o que tu faz? Numa abordagem anterior, tu apreendeu um pouquinho de droga que tinha no veículo de uma pessoa, só que tu guardou aquela droga, né, no teu bornal, por exemplo. E esse cara, quando tu abordou, cara, teu desafeto, tu plantou aquela droga no carro desse cara. Dessa forma, tu tá forjando um flagrante, tá bom? Então você plantou no carro dessa pessoa, tá bom? Então não pode, isso aí é um flagrante que a gente chama de flagrante forjado, tá bom? Ele é considerado ilícito, beleza? Ele não é aceito. Isso aqui tem sido cobrado também, tem que ter muito cuidado nessa hora para não confundir, beleza? Então, o flagrante forjado, ele é conhecido como urdido ou maquinado, tá bom? Você tem que lembrar, quando o flagrante forjado, você tem que lembrar dessas nomenclaturas, porque a banca costuma cobrar aqui. Por último, a gente vai ver o flagrante cataléptico, né? O flagrante cataléptico, meu amigo, por exemplo, você chega para a pessoa, você é um agente público, por exemplo, você é um policial, e você pede uma vantagem devida a essa pessoa. Você fala assim, se tu me der R$500 eu te libero, tá bom? Nesse caso, a gente chama de flagrante cataléptico, tá bom? Ele também é considerado ilícito, ele não é aceito no ordenamento jurídico, beleza? Então, meus amigos, dessa forma, essa primeira aula vai ficando por aqui, tá bom? Como eu disse, né, provavelmente o professor vai postar várias aulas aqui, eu vou postar a continuação dessa aula. Nós teremos aulão aqui ao vivo de véspera também, quando estiver na véspera do concurso de vocês. A gente vai abordar todo o processo penal completo na véspera, né, os principais pontos. Então, por isso que eu digo, não esqueça de acompanhar o canal, né? Se você gostou da aula, meu aluno, queria que você deixasse a curtida, deixe um comentário o que você achou e baixe o simulado dessa aula, tá bom? E compartilhe o vídeo nos grupos. Meus amigos, o nosso intensivão ele está disponível, tá bom? Intensivão Rumo à Gloriosa, parte específica. Como eu havia explicado para vocês, o nosso intensivão, ele é todo em PDF. Você vai ter PDF de questões todo dia até a data da prova. As questões elas vêm comentadas. Então, todos esses assuntos que eu tratei com vocês, você vai ter questões comentadas. O PDF que eu vou deixar para vocês, ele mostra mais ou menos o estilo do nosso curso. Então, se você quiser adquirir, o professor vai fazer uma promoção, tá bom? Para quem comprar agora. E também vai ter PDF com as leis atualizadas. Como é que você faz para adquirir? Só chamar no WhatsApp. Tá aí meu WhatsApp na descrição do vídeo. É só você clicar em cima desse link do meu WhatsApp que já direciona diretamente aí para a conversa aqui. Você pergunta, professor, eu quero adquirir um intensivão. Como é que eu faço? Você adquire lá, eu já te coloco no grupo. No grupo tu vai ter o link que tu vai ter acesso aos PDFs de questões. Toda vida que o professor bota um PDF novo, eu aviso no grupo, você fica ciente. Você entra no link, lá vai ter os PDFs disponibilizados para você baixar. Você pode imprimir, pode fazer pelo próprio celular, pelo computador, tá bom? Então, se você quiser mais informações, Intensivão Rumo à Gloriosa, chama no WhatsApp que eu converso com você lá. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima aula, tamo junto.